Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pela escolha, pela confiança, né? Você é a razão de estarmos aqui, não é, Eliane? Sim, porque para nós é sempre muito gostoso, cada dia um tema diferente, ou às vezes continuação de um tema que não termina, né? É. Mas é sempre muito gostoso e que você também goste e questione aí, né? Porque o nosso intuito é esse. Reflita, né? São reflexões, né? São reflexões, é isso mesmo. E hoje é bem isso mesmo. Hoje é quase que continuação daquilo que a gente tem falado, porque nós temos assim, aquilo que importa não se esgota numa conversa de meia hora. De meia hora, né? Exatamente. Então a gente vai acrescentando, reforçando. Nós já falamos sobre a construção de uma mentalidade espiritual e hoje a gente vai falar sobre entendendo essa mentalidade espiritual. Quer dizer, a gente vai continuar, porque este é um assunto relativo às nossas mentes que não tem a ver, em relação à mente, não tem a ver só com um posicionamento cristão. Uhum. Hoje o cuidado com a mente é uma preocupação mundial, né? E geral, né? Como não só como nós falamos espiritualmente, para viver uma vida mais agradável e próxima a Deus, mas uma vida mais saudável, né? Uma vez que à medida em que a gente tem uma mente mais tranquila, a gente vai também estar consciente de cuidar do nosso corpo, de cuidar de como essa mente vai funcionar, né, Luiz? E para nós cristãos, sempre está valendo aquilo que a nossa pauta, aquilo que está escrito no livro de Romanos 12, verso 2, que diz assim: e não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim. Né? Isso, porque às vezes pode ter pessoas que são excelentes pessoas, né? Que gostam, fazem o bem, mas que não têm esse entendimento de transformar a sua mente em Deus, né? Deixá-lo trabalhar, né? Sabe como eu penso? Porque eu já ouvi pessoas falarem assim. Tem pessoas que dizem assim, gente, ele é ótimo, ele é maravilhoso, ele é bonzinho, só falta aceitar Jesus. Não é assim que eles falam, né? Porque é uma pessoa de fato que tem bons pensamentos, tudo, mas não tem como, naquele dia que você entende que Jesus vai ser o Senhor da sua vida, porque o compromisso começa nessa hora, quando você realmente aceita e chama Jesus para ser o Senhor da sua vida, ser o Salvador e o Senhor da sua vida. Aí você entrega o controle da tua vida para Ele. Para Ele. Bom, exatamente. Se você entrega o controle para Ele, não é você mais que manda. Isso. E aí que vem a parte mais difícil. Se não sou eu que mando, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que teoricamente são até boas, né? Sim. Só que não estão de acordo com a minha vida para Deus, né? E sabe, às vezes, querido, nessa pessoa que a Eliane falou mesmo, que é bastante comum, porque não é assim no mundo cristão, falar assim, eu estava assim, perdido nas drogas, eu estava que tive que porque procurar. Tem gente que não é. Tem gente que não tinha nada disso, realmente tinha valores iguaizinhos os que estão na Bíblia, mesmo sem conhecer a Bíblia, né? Exatamente. Né? Então também tem, só que mesmo essa pessoa, a partir desse momento, a mente dela tem que ser mexida, ela tem que ser mudada. Ela tem que comportar também uma mente espiritual. Espiritual. Entender de uma maneira mais profunda esse termo que você usou, né? Que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, né? Aí tem umas coisas importantes a serem entendidas. Então, né? alguns hábitos não precisam ser deixados de lado, porque eram bons hábitos, sabe? Pessoas que tinham hábitos, por exemplo, de agradecer, enfim, há atos que o Evangelho, que corrobora com a vida do Evangelho, fica lá. Mas algumas coisas, né? Vão ser mudadas. Vão ser mudadas, exatamente. Por exemplo, porque tem pais que cuidam bem dos filhos, que têm uma noção ética e moral muito boa, mas que eles precisam
para ter o entendimento da salvação, de uma vida eterna, de uma coisa mais espiritualizada, realmente se aproximar de Deus. Né? A gente está falando dessa mentalidade espiritual porque a nossa mente ela tem sido usada ultimamente, principalmente no período de pós-pandemia. O período pós-pandêmico deu uma acessibilidade para redes sociais, para a internet, para tanta coisa que não acontecia antes. Não acontecia antes. Quando você podia sair, transitar, então você não se envolvia tanto. Aí você passou 2 anos e meio, dentro de casa, numa tela. Bom, o hábito incorporou. Sim, não é verdade? Nossa, até hoje nós fazemos videochamada, trabalhamos tudo, com a internet. Sabe, tem gente assim... E daí, o acesso de informações foi exagerado, né? Foi muito. E sabe um outro lado, Mirtz, também, que eu percebi muito, que eu trabalhei com luto, né? Com um grupo de lutos nesse período, até o entendimento da morte, o deixar ir, né? O como essas pessoas partiram, quem tinha um entendimento de Deus, quem já tinha uma espiritualidade mais elevada, sofreram a separação, mas tinham um entendimento que estariam com Deus, que tem, né? um acalento para eles e que Deus está com eles. Isso também foi muito forte, né? No período da pandemia. E sabe, porque nós costumamos dizer que somos seres naturais e espirituais, porque ao aceitar Jesus, eu vou te falar de novo, você nasceu de novo. A palavra de Deus diz assim, você nasceu de novo. Você vai dizer, você agora é uma nova criatura. Você vai ter que ter uma nova maneira de pensar. De perceber né? a vida, né? Então, aquela maneira mais antiga, aquela maneira natural, ela é forte em nós, principalmente pessoas que tomam essa atitude de se tornarem cristãos depois de adulto. Depois de adulto, né? exatamente. Porque daí às vezes você tem 20, 30 anos de pensamentos consolidados, firmados em determinadas coisas. Exatamente. Tem que realmente desconstruir ou deixar, como a gente falou, né, a metanoia, deixar de pensar como antigamente e transformação da mente para que venha o novo de Deus. Né? E sabe, e hoje, com esse excesso de informações, elas chegam à nossa mente e às vezes não dá tempo nem de você elaborá-la de maneira correta. Porque quando você vê, eu vou pensar nisso. Só que você acorda no outro dia, em cima do mesmo assunto, com uma nova vertente ali e tudo mais. Existe um padrão que eles começaram a chamar de novo normal. Novo normal, exatamente. Né? Então, a gente, de repente, entra nesse novo normal. Como se, é uma tendência. E o povo segue tendências. Segue tendências, exatamente. Né? E como todo dia tem novidade, às vezes você não tem tempo de refletir sobre aquilo, você ficou de refletir, já tem outra isso que eu coisa. Falei, sabe, você não chegou a nem né? Então, agora... Quando nós falamos para você aqui a primeira vez, a gente falou sobre construir essa mentalidade espiritual. Eu não sei que foco, como você entendeu, ou se você entendeu como é o nosso objetivo aqui. A gente conversa para que você, nos ouvindo, você vai participar de alguma forma, porque você vai refletir sobre aquilo que nós estamos falando. Que nós estamos falando, exatamente. Né? É o que nós esperamos também. Concordando conosco ou não, pesquisando mais, enfim, né? Sim. Essa liberdade que a comunicação nos dá. Só que essa construção de mentalidade espiritual, a Bíblia trata com uma coisa muito mais séria do que uma simples reflexão. Sim. Não é, me transformei em cristão, eu vou fazer essa metanoia, eu vou mudar a maneira de pensar. Ela é condicional, você precisa. O primeiro versículo que eu li para você está escrito assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você conheça a boa, perfeita vontade de Deus para você. Que é a segunda parte, que aí você tem que saber o que ele quer. Porque se não for transformada, você não vai conhecer, você não vai viver o evangelho, a plenitude dele, né? Então, é assim. Então, para a Bíblia é muito mais sério. É tão sério que ela coloca isso como uma questão até de vida ou morte. E eu vou ler para você o versículo onde ela diz isso. No mesmo livro de Romanos. Romanos 8, a partir do 6, diz assim. Porque a mentalidade da carne dá para a morte, mas a mentalidade do espírito para a vida e paz. Por isso a mentalidade da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar.
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Difícil de entender, mas simples assim. Simples assim. Agora, nós falamos questão de vida ou morte. Né? Não é uma morte, como nós entendemos, natural, de cair duro aqui sem respirar. Isso, né? Não é a morte. É a mesma que lá no Jardim do Éden, quando Deus deu uma ordem para Adão, disse assim, no dia que vocês comerem deste fruto, vocês morrerão. Eles comeram o fruto e ninguém caiu duro, morto. Sim. Eles morreram espiritualmente. É a metáfora assim, né, que morre aquela ingenuidade, né, aquela coisa, porque a partir do momento em que você viu alguma coisa ou que você fez alguma coisa, não dá para desfazer mais, né? Você já fez ali, né, que você vai lá comer ou o fruto que não poderia. Não dá para simplesmente volta o tempo, né, ou não fez, né? Aí é mentira, né? É engano. Então aquilo morreu, acabou, né? Como um tempo que passou e não volta mais, e não dá para desfazer. Tem coisas que não... Depois desta queda, todos nós nascemos com essa condição. Condição, exatamente. E a Bíblia vai dizer que a gente precisa ter uma maturidade espiritual para começar a desenvolver essa mentalidade espiritual. Porque quem que vai aceitar Jesus? Você vai dizer assim, eu e meu marido em casa aceitamos Jesus, Jesus é o Senhor da nossa vida. Aí você pensa, meu filhinho de 2 anos também, minha de 4, de 6. Não é verdade. Eles vão precisar chegar numa idade de entendimento, e aquilo que você viveu, se ele realmente entendeu, se é aceitável, aí vai ser vai ser para ele também, sabe? Porque ele vai ter esse discernimento. Né? Ele vai falar, não, isso é bom, eu realmente vejo que é o que funciona. Enfim, ele tem essa crença. Né? Então, por isso que aceitar, chamar Jesus para ser o Senhor da sua vida, é quando você tem um entendimento, quando a sua mente já é capaz de escolher isso. Isso, né? Porque, em princípio, e na infância, né, principalmente na primeira ou nas outras, o filho normalmente aceita quando tudo bem na casa, né? Porque às vezes já tem uns que se revoltam, ou que são meio especial e se entendem diferente dos pais logo de começo, né? Mas normalmente o filho aceita o comando do pai. Então, se você vai, por exemplo, se o pai leva na igreja, lê versículos bíblicos, você vai aceitando. E em um determinado momento você reafirma aquilo. Não, é isso mesmo, eu acredito nisso. Né? Agora, Eliane, também tem o contrário. Sabe, do mesmo jeito a gente encontra pessoas que, por exemplo, a gente vê isso na hora do batismo, que é uma decisão que as pessoas tomam quando elas frequentam uma igreja evangélica e se posicionam para dar esse testemunho público. Na questão do batismo, às vezes a gente está ouvindo o testemunho dele e diz assim, eu fui batizado com 10 anos, né? Eu tinha aceitado tal... Só que ele diz, agora eu quero me batizar porque eu tenho certeza que quando eu fiz isso aos 10 anos, eu não sabia o que estava fazendo. Então, também tem esse lado, né? Sim, que fez porque às vezes... Porque era a família achou tudo muito natural, né? A própria família incentiva, diz, nossa... E ele mesmo, aos 10 anos, ele pensa, eu sou um crentinho, né? E tudo certeza, mais. Aí ele vai perceber mais tarde, e tem aquele que às vezes cresce na igreja e sob essas crenças, e chega uma hora, se revolta e sai, né? Aí o pai tem que cuidar, até a gente, né? A igreja. Por isso, sabe, né? Para você entender e começar a construção dela, a sua mente tem que ter a maturidade natural. Natural primeiro, exatamente, né? Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e nós estamos falando sobre entender a mentalidade espiritual.
Porque no nosso natural, na nossa mentalidade carnal, olha o que a Bíblia vai nos alertar. Lá em 1 Coríntios 2,14 diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só aí já dava uma conversa, Pois né, é. Miss? Porque é difícil entender o racional pelo espiritual, né? Sabe, porque nós estamos lidando com essas duas coisas. E eu gosto muito de falar disso, sabe por quê, Eliane? Porque tem pessoas que dizem que as pessoas que optam pelo evangelho, que são crentes, porque usam até a palavra crente como pejorativo, né? Dizem, crente, fizeram uma lavagem cerebral em você. Isso, eu ouço falar não isso. Não é assim, você deixou de pensar. Não é verdade. Se você não usar a sua mente, você não vai entender o evangelho. E se não deixar conectar muitos pensamentos do mundo com o que Deus fala de saúde, porque a Bíblia, ela trabalha sobre tudo. Todas as coisas. Dentro do espiritual, sobre saúde, sobre você estar em comunidade, sobre suas emoções, sobre os sentimentos. Tudo isso contribui, né, para que tenha uma espiritualidade legal. Então, não é simplesmente apaga tudo e só deixa espiritual. Não tem, né? porque inclusive no natural, nós não temos esse botão de delete. Aquilo que está lá na sua memória, querido, você vai aprender a lidar com ele, se ela te machuca, se é bom ou não, você vai aprender a ligar, mas apagá-lo, desaparecer, não vai. Não tem como. Agora, a Bíblia nos alerta sobre outra coisa. Ela diz que o nosso evangelho para o mundo, para as pessoas em geral, ele pode estar encoberto pelo inimigo, sabe? Mas, porque é a palavra que está lá, ele é o que tenta. O inimigo das nossas almas, faz tudo para realmente mascarar isso. Mas Paulo alerta assim, mesmo para aqueles que estão encobertos, sabe, se você se abrir para isso, você vai ter a revelação disso. Isso. E ontem até nós conversamos, né, sobre isso. E nós, todos do grupo, foi unânime em dizer assim, o gostoso dessa revelação da palavra de Deus das nossas vidas é que a nossa convivência com os irmãos, com as irmãs ali no grupo, ou mesmo no núcleo familiar, melhora muito a qualidade. Melhora, assim, a gente se transforma em pessoas muito mais legais, harmoniosas, tranquilas. Então, assim, o espiritual muda muito com a certeza. gente. Então, isso aí é maravilhoso. Sabe né? por quê? A palavra diz assim, vocês se revestiram com um novo homem. Você é nova criatura. Você é melhor do que você era, independente de você ter sido boazinha. Boa, já. Né? Você já está volta, você vai conseguir ser melhor ainda. Agora, ele diz, e você viu ali falar assim, que só discerne as coisas espirituais o homem espiritual. As coisas do espírito, né? E você vai discernir com a mente. E quando a Eliane falou, porque mesmo na nossa família e tudo mais, queridos, nós, no natural, né? Se a gente tiver no natural mesmo, nós estamos usando a nossa mente com aquilo que a gente está vendo. Isso. Então, a nossa primeira reação de relacionamento é com tudo que a gente vê. Então, em relação à própria família, vamos ficar um pouquinho. Eu vejo uma atitude aqui, tá? Então, a minha reação é única. Teve essa atitude por conta disso. É o que minha mente natural fala. Se eu tenho uma mente espiritual, que é uma mente parecida com a mente de Cristo, porque é para isso que a gente está caminhando, eu vou olhar para aquela mesma situação e para aquela mesma coisa com mais do que uma possibilidade. Sim, com um olhar mais piedoso, né, empático. De compaixão, sabe? E vale para tudo, porque... Queridos, nós somos o que nós pensamos, né? Nós falamos aquilo que nós já pensamos. Não saem palavras soltas. Sem que você tenha elaborado ela na sua mente. Exatamente. Né? O que acontece às vezes é que surge alguma coisa do inconsciente, sim, né? Que pula, vem embora, né? Mas, de qualquer forma, está dentro da gente, né? Agora, porque, inclusive, espiritualmente, tem um dom, tem um fruto do Espírito chamado autocontrole. Domínio próprio. Né? Que a gente pode exercitar também. E, gente, não tem coisa melhor do que a casa da gente para a gente produzir esses frutos. Né? Cuidar e conviver. Né? E conviver com esses frutos. Então, a palavra de Deus diz que
nós vamos ser julgados por aquilo que nós conhecemos Sim, do Evangelho. do Evangelho. Inclusive, ela dá um alerta assim, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Tem gente até que fala, ai, nem quero saber tanto assim, muito. Né? Eu nem quero saber muito para não ser... Não, porque se você souber, você vai fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa, né? exato. Você não está correndo risco. Ezequiel fala isso também, nós lembramos disso ontem também. E, por exemplo, nos relacionamentos e na convivência, como nós abrimos o programa falando daquelas pessoas que são boas já, mas que ainda não aceitaram a Deus, que dirá das que estão precisando mesmo, estão perdidas, né? Então, assim, nós também vamos ser cobrados se nós não falarmos, né? Quer dizer, assim, você teve com ele, você teve a oportunidade de falar de Deus e não falou, né? Isso vai ser cobrado. Então, com certeza, está escrito lá que vai ser cobrado, sim, sabe? Claramente. Agora, não pense que é tão fácil. Não, a gente não é diz assim, fácil. por exemplo, porque Deus, hoje, Ele nos fala através da palavra escrita, tá ali. A Bíblia é o nosso manual de vida como cristãos. Tudo que a gente precisa saber sobre Deus está ali. Agora, antes dela, Deus se comunicava com o povo dele através de profetas, de profecias. Sim. Ele mandava recado para o povo. E para aquele povo que ele diz assim, que precisava entender isso. Porque foi um Deus que nos deu uma mente, uma maneira de comunicação, que isso, é, né, de falar, de entender. Linguagem, né? Uma linguagem, sabe? Seja linguagem oral, de sinais, seja lá o que for, existe comunicação, né? Sim. Então, Deus nos deu tudo isso. Então, Deus enviava os profetas. E, por exemplo, um dos profetas que ele levantou para falar com o povo foi Jeremias. Jeremias passou 23 anos falando aquilo que Deus mandou falar, sabe? E olha só, depois de todo esse tempo, a condição do povo. Vou ler para você o livro de Jeremias 44, versos 4 e 5. Todavia, eu vos enviei persistentemente todos os meus servos, os profetas, para vos dizer, ora, não façam essa coisa abominável que eu odeio. Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos. Não tiveram entendimento. Não tiveram entendimento. E foi falado, né? Você já pensou? Então, queridos, o próprio Jesus, quando veio, ele deixou muito claro essa parte do Velho Testamento. Ele diz assim, vai ter uma porção de gente que vai rejeitar minhas palavras. Sabe? Por que vai rejeitar? Porque na mente dele, ele não desenvolveu uma mente espiritual para entender o espiritual. Entender. Exatamente, em João ele fala isso, né? Eu vim para os meus e os meus não entenderam, né? Sabe? Ele já contava com essas pessoas que não iriam aceitá-lo. Agora, Paulo, os Romanos, que é essa carta que você pode ler depois na sua casa, entender melhor tudo, ele deixa muito claro, sabe? Porque Deus deu esse dom, essa capacidade mental para nós de entendermos, ninguém vai ser indesculpável. Não vai ter aquela possibilidade de chegar diante de Deus uma hora e falar assim, ai, mas eu não entendi. Né? Exatamente, esse não vai poder. Né? E pior ainda, né, Mirtz, que eu tenho assim sempre comigo, que Deus não me deixe perder essa fé, porque assim, e aquele que ouviu e rejeitou e não aceitou, às vezes deliberadamente, fala, não quero, isso para mim não serve. Esse também é muito ruim, né? Já pensou, você fala, você ouviu. Você não conseguiu, você não teve essa habilidade realmente, construir uma mentalidade espiritual. Né? Outra coisa muito forte que quando eu ouço me dá até arrepio, é assim, fazer muita brincadeira, escarnecer o nome ou essas coisas, porque às vezes eu ouço em relação a gente que é evangélico, que está em Deus, né? E os outros fazem piadinha e tal. Então, brincar com o nome de Deus espiritualmente, acho que é a coisa mais forte que tem, né? Ele fala, não faça isso. Não vou perdoar isso, né? Sabe, queridos, o mesmo Jeremias, eu vou ler mais um trechinho para vocês, Jeremias 4, 22, diz assim, deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Essa falta de entendimento, a princípio, eu gosto de falar, quando a pessoa se converte, mesmo sendo maduro, mesmo tendo muito conhecimento natural, pode ter faculdade, pode não ter faculdade, sabendo ou ler ou não, porque também tem a palavra que ele vai ouvir, né?
a princípio, algumas coisas não vão fazer muito sentido no natural para nós. Isso. Né? Já fala mesmo, né? Essa coisa, e eu tenho vivido isso, ouvido, né? Essa parte intelectual usa um lado do cérebro, né? A razão, o conhecimento técnico das coisas, ou o lado humanista, né? Que eles levam muito. Então, é bem o que você falou mesmo. Às vezes, Deus usa as coisas de loucos, né? É a loucura. Paulo diz que o evangelho é loucura para os que creem. E a parte racional nossa nunca vai deixar de funcionar. Só que ela vai ceder espaço para a minha fé. Isso. Eu vou dizer assim, no natural isso aqui parece impossível, mas eu creio. Porque a definição de fé, de crença, é a firme convicção daquilo que você não vê, né? Mas acredita. E passa por uma coisa racional mesmo, não é um ilusório, né? Não é uma fantasia, é algo racional, porque ele tem fundamentos, né? E ele tem o tanto que já a Bíblia, quantos anos, milhares de anos, e é atual, ninguém desfala ou prova nada contra, né? E sabe, com coisas simples até, eu penso, sabe? Conceitos que a gente tem a respeito da morte e tudo. No natural, né? Eu até lembro de uma mãe falando como o filho estava explicando, quando o menininho perguntou, o pequenininho, falou, o que acontece quando a gente morre? Ele falou, a gente bota a gente dentro de um caixão, enterra, joga a terra em cima, cimenta e... Né? É o racional. O racional e pronto, puro racional. Não, aí vem a mãe lá em socorro ao filho. Mas nós temos uma crença de que a vida não termina aqui. E essa mentalidade é absolutamente espiritual. É espiritual. Porque o natural diz o contrário. Que acaba aqui acaba aqui e pronto. Na hora que você termina de respirar, na hora que teu corpo se deteriora, tudo. Não, a mente espiritual é que nos faz acreditar numa ressurreição prometida, né? Numa vida eterna, né? Isso, e eu acho que aí é legal, né? Porque dentro do que é difícil, porque tem gente que fica nesse limite, né? Já teve gente que esteve por algum tempo, né? Não sei se horas ou minutos, assim, em estado de morte ou em coma profundo, que já foi do lado de lá, né? Isso que eu acho bacana de Deus. Assim, então, assim, ninguém prova em concreto, mas tem gente que sabe que existe e dão testemunhos maravilhosos disso, né? A gente são coisas que vão acontecer para um ou outro, mas estão aí para edificar nossa fé. Isso, para edificar nossa fé, com certeza, sabe? Então, queridos, a nossa conversa, o interesse disso é não só você entender isso como uma reflexão necessária, mas entender que a Bíblia diz assim, ou você entende isso, ou então você vai morrer espiritualmente. Espiritualmente. Né? Não é uma... Eu não quero. Eu acho que é uma boa notícia para o lado que você já foi alertado, né? É uma notícia ruim se você não tiver aberto ao entendimento. Ao entendimento, a fazer. Fica o nosso convite, né? Aceite. Era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convido para estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.